Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja quebrantada, contemporânea e bíblica. Primeiro Coríntios capítulo 11. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Olha aí para o versículo 23. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 23. Hoje nós vamos aprender o que significa Santa Ceia, Eucaristia. Por que que os cristãos participam da Eucaristia, da Santa Ceia? Qual é a fé dos cristãos quando participam da Santa Ceia, deste sacramento? Como é que nós, os cristãos, acreditamos? Quais são as crenças que nós temos? Porque nós somos convocados pelos apóstolos, através dos evangelhos, a não nos afastarmos desta mesa, a não deixarmos de participar desse sacramento. E quais são as condições, quais são os passos, o que depende de nós? Quais são as decisões que, como cristãos, nós precisamos tomar para participarmos desta mesa que foi instituída pelo Senhor Jesus, Nós chamamos de sacramento. Ora, os sacramentos cristãos são dois: o batismo e a Santa Ceia. O batismo é o sinal de participação, de entrada, é a porta de entrada, quando o servo de Deus, quando o homem e a mulher tomam uma decisão de entregar a sua vida a Deus, e de caminhar com Deus, e de obedecer a Deus, e de se tornar um discípulo, um servo dele. Então ele passa pelo batismo. Esse sinal, se participa dele uma única vez. A Santa Ceia é também um sinal, mas é um sinal que nós precisamos participar, renovar sempre em nossa vida, porque ele simboliza, ele significa a nossa caminhada de fé. E ele traz renovação espiritual, reconciliação, porque esse sacramento traz em si mesmo bênçãos que nós precisamos periodicamente na nossa vida. Vamos aprender um pouco sobre isso hoje. Eu quero que você dê a sua atenção para mim nesses minutos, porque eu serei bem objetivo e quero que você guarde esses ensinos no seu coração, na sua mente. Deixe o Espírito de Deus ministrar você. Comece o versículo 23. O apóstolo Paulo diz: eu recebi do Senhor, ele estava falando de Jesus, o que agora eu entrego a vocês. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto é, comer dele, participando da mesa, em memória de mim. Da mesma maneira, semelhante modo, depois de ter comido o pão, de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, que participar do cálice na mesa, em memória de mim. De mim aqui é de Jesus. Porque todas as vezes que comemos o pão, ou que comerdes este pão, e tomarmos o cálice, e bebermos o cálice, nós o faremos para anunciar a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Agora, ande um pouquinho mais, pegue lá o verso 30. Vire a sua folha aí, se for o caso, e olhe a partir do verso 30. Ele diz: eis a razão porque existe entre vocês muitas pessoas que são fracas, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros.
Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto a estas demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Muito bem. O que é a Santa Ceia? Santa Ceia é um ato de culto. Culto é adoração. E a adoração presta àquele que é submisso. Por isso, quando nós participamos da ceia, nós estamos prestando um culto de adoração a Deus. Quem presta culto de adoração a Deus são os servos. São aqueles que entregaram, são aqueles que foram convertidos. Então, os servos participam do pão e do vinho para que eles participem integralmente da vida de Jesus. Quer dizer, inclusive da morte. E a gente faz isso, participa da mesa para comemorar a morte, para celebrar a vida, este novo relacionamento que nós temos com Ele, como que a vida dele se renova na nossa vida, e para reafirmarmos a aliança. Aliança, gente, é contrato. Aliança é compromisso. Aliança é cumplicidade. Então vamos lá. A minha adoração é composta de celebração. Então eu comemoro a morte de Cristo, eu celebro a vida que recebi de Cristo como servo dele, porque eu sou uma pessoa comprometida. Eu sou cúmplice a Cristo, a tudo que Cristo fez, a tudo que Cristo diz, da maneira que Cristo viveu, e a todas as promessas e palavras que Cristo disse, a todas as coisas que Cristo disse que aconteceria. Então eu presto um culto de adoração a Deus. Preciso trazer alguns dados históricos, que os cristãos, no decorrer da história, como os cristãos no decorrer da história têm conhecido a Santa Ceia, têm conceituado a respeito da ceia, que é um sacramento. E eu preciso dizer que sacramento é aquilo que é sagrado, é aquilo que você consagra. Então nós consagramos em nossa vida aquilo que Jesus consagrou para nós, discípulos. No início, lá no século 14, 15, 16, começaram algumas discussões sobre como conceituar esse sacramento, ou isso que Cristo sagrou, consagrou para que nós, os discípulos, também consagrássemos em nossa vida. A igreja romana diz que a Santa Ceia acontece num processo de transubstanciação. Preste atenção nisso. O que é transubstanciação? Transubstanciação significa que a substância, isto é, o pão e o vinho que nós comemos na ceia e bebemos na ceia, são miraculosamente transformados em corpo de Cristo. Ok? Então a transubstanciação diz que os elementos que nós comemos, o pão e que o vinho que nós tomamos, eles são transformados de uma maneira miraculosa. Acontece um milagre e ele se transforma em pão ou em corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho não são mais pão e vinho. Eles agora são o corpo e o sangue de Jesus. Lutero, que foi o pai da Reforma, um dos pais da Reforma, era monge e era estudioso, diz o seguinte: não é transubstanciação, é consubstanciação. Então, o que significa isso? Ele ensina que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes em, com e sob. Estão presentes nos elementos, com os elementos e sob os elementos, debaixo. Então, a forma de pão e vinho, que em si mesmos permanecem sendo pão e vinho, porém, a presença de Cristo nos elementos. Os reformados, os protestantes, começando com Zwinglio, negou que Jesus, o glorificado, aquele que viveu como um homem, passou pelo sacrifício, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, é isso que é o Cristo glorificado, né? Agora está no céu. Eles entendem que Jesus não está presente, não está presente nos elementos,
no pão e no vinho, de nenhuma maneira, nem corporalmente, nem fisicamente e nem localmente. João Calvino, que sistematizou a doutrina dos protestantes, sobretudo dos presbiterianos, ensina que o pão e o vinho permanecem imutáveis, eles não mudam nada, mas o Espírito Santo de Deus, que habita na vida do servo, do crente, do discípulo, daquele que adora a Deus, daquele que cultua a Deus, através da fé do discípulo, do crente, leva-o a gozar da presença de Cristo que está sentado à direita de Deus. Por isso que nós não devemos nos afastar. A presença em nós é do Espírito Santo, e através da nossa fé em Cristo, nós somos elevados espiritualmente à pessoa de Cristo, à obra de Cristo, à morte de Cristo, à ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo acrescenta aí no texto, se você prestou bem atenção, no verso 27, até que ele venha. Isso significa que nós incluímos aqui a nossa participação na volta de Jesus para nos buscar para Ele mesmo. Muito bem. É preciso também entender que os três aspectos do tempo estão presentes aqui: passado, presente e futuro. Passado é a cruz de Cristo, é a obra de Cristo, é crer na obra de Cristo que permite que eu participe da Santa Ceia. Então eu procuro a igreja, eu me apresento à igreja e digo que creio em Cristo e que sou servo de Cristo e que sou cúmplice de Cristo em tudo que Ele fez, que Ele é e no que Ele diz. E então eu publicamente proclamo isso, disse que é nisso que eu acredito, é assim que eu acredito. A partir de então, a igreja ministra a vida desse servo a Santa Ceia, ou o sacramento do batismo e depois da Santa Ceia. Olha a importância disso. Nós precisamos entender que a morte de Jesus, ela já tratou de todo o nosso passado. No presente é a nossa participação proativa em Cristo. Essa palavra proativa significa quando nós repartimos isso mediante a fé. Quando eu reparto isso com você, você reparte comigo. Quando eu reparto isso no testemunho, quando eu faço referência e quando eu sei que eu não mereço, mas a minha participação está no merecimento de Cristo pela fé que eu tenho nele. E no futuro é a garantia de que Jesus vai nos buscar para estarmos para sempre com Ele. É assim que os cristãos conceituam a Santa Ceia e a participação deles na Santa Ceia. Preste atenção: transubstanciação, consubstanciação, presença de Cristo nos elementos e a presença do Espírito Santo que eleva. Nós acreditamos que é a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Jesus não está habitando em nós. Jesus está morando lá à direita do Pai, está lá no céu. Quem está em nós é o Espírito Santo. Mas é Ele que nos leva à presença de Cristo todos os dias. É Ele que nos leva à presença do Evangelho de Cristo todos os dias. É Ele que nos alimenta com o Evangelho todos os dias. De acordo com o próprio Jesus, o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Lições que precisamos aprender diante desta conceituação que fazemos, que os cristãos fazem. Nós, os protestantes, fazemos e cremos que é o Espírito Santo que usa a nossa fé para nos levar à presença de Cristo e tomarmos posse da vida de Cristo através da Santa Ceia. É que nós, quando fazemos isso, proclamamos, pregamos, anunciamos a maneira como nós cremos em Cristo. Todas as vezes que nós participamos dessa comunhão, nós estamos dizendo que Cristo foi partido, o seu corpo foi dado em favor de nós, e o seu sangue foi derramado, vertido em favor de nós, e por isso nós fazemos essa aliança com Ele, e Ele faz essa aliança conosco. Quer dizer o seguinte: o centro da nossa vida é a obra de Cristo. O centro da nossa fé é a obra de Cristo. A fé cristã está exatamente construída sobre a obra de Cristo. Isso quer dizer que a minha reconciliação com Deus se deve à obra de Cristo, àquilo que Cristo fez, sua morte,
sua ressurreição e a sua volta.